Oi pessoal, seguindo então nas reflexões sobre o processo terapêutico e sobre a relação paciente e psicólogo, hoje eu vou comentar uma fala muito interessante de uma paciente minha, que inclusive ela me autorizou a fazer esse comentário, então, e ela me traz um relato do quanto vir psicóloga, conversar, falar no atendimento psicológico ajuda ela a se desintoxicar de pensamentos negativos, se desintoxicar de excessos que ela vive no cotidiano, de pessoas que acabam muitas vezes invadindo a vida dela, ela não consegue dar conta de tantas coisas, de tantas demandas, né? Ela se sente muitas vezes sobrecarregada. Então, ela me descreveu, então, esse momento da psicoterapia como um momento para desintoxicar. E eu achei muito interessante, né? Porque a ideia do atendimento psicológico é justamente isso, além de outras questões, claro, mas justamente essa questão de poder abrir um espaço de acolhimento, um espaço onde a pessoa se sinta ouvida, acolhida e importante, porque muitas vezes na nossa rotina, na nossa correria, a gente se sente muitas vezes apenas mais uma pessoa, né? Não se tem tempo para perguntar realmente como o outro está, né? Então muitas vezes ninguém nos pergunta como você está, como passou o seu dia, como foi a sua semana. E então o momento ali com o psicólogo é um momento onde o psicólogo está ali totalmente ouvindo você abertamente, atentamente, e pode ser não, é muito terapêutico poder falar e ser ouvido e se sentir ouvido. Além disso, muitos pacientes se preparam para esse encontro, né, da psicoterapia, para o horário que ele tem agendado com o profissional. E isso é muito interessante. Por quê? Porque na medida que você pensa, amanhã eu tenho psicóloga, você já começa a pensar o que eu vou falar para minha psicóloga. E começa a pensar o que eu já vivenciei essa semana, o que aconteceu, quais reflexões. E nesse sentido, você já começa, o paciente, né, já começa a ressignificar muitas situações, já começa a se questionar, já começa a refletir. E essa também é muito a ideia da psicoterapia, né? Trazer autonomia para o sujeito, fortalecer ele no sentido que ele mesmo tenha crítica sobre o que ele pode fazer diferente e melhor na sua rotina, né? Então, muitas vezes o psicólogo ele vai conduzir, vai mostrar o caminho para o paciente, mas né, a caminhada ela é do paciente. Então, é importante fortalecer esse sujeito para ele conseguir enfrentar os inúmeros desafios que vão surgindo, né, na sua rotina. Lembrando que o psicólogo não vai para casa com o paciente, não acompanha o paciente diariamente, mas as conversas da sessão, com certeza, né, acompanham o paciente, né, na sua memória, na sua cabecinha, enfim. Mas para vocês verem como, mesmo sendo apenas um encontro de 1 hora por semana, ele faz toda a diferença, né, na vida desse paciente, porque as pontuações, as intervenções que o psicólogo faz marcam o paciente, principalmente quando fez sentido, né, quando foi uma intervenção assertiva que a gente fala, né? Olhem só que ideia legal. Fazer anotações como se fosse um diário que se faz quando é criança, né, que geralmente tem aquelas modas de diário, enfim, mas isso é muito legal inclusive para adultos, porque no momento em que a gente começa a escrever sobre o que vivemos, sobre o que pensamos, sobre, né, algumas reflexões que sejam, colocar no papel muitas vezes nos ajuda a visualizar, né, a nossa rotina, os nossos problemas, os nossos ganhos, as nossas conquistas, não é mesmo? Então, alguns psicólogos sugerem para os seus pacientes, faz anotações para organizar o pensamento, né? Pontua ali o que marcou mais você no dia, o que você gostaria de melhorar, o que né, dá para fazer diferente. Mas eu sugiro que isso seja feito, inclusive, por outras pessoas que não fazem psicoterapia também. Então, escrevendo, você vai perceber que algumas vivências costumam trazer, então, mais angústias, mais sofrimento do que outras. E quando isso acaba predominando nas suas anotações, quando há mais vivências de angústia, de ansiedade, né, de tristezas, bom, então talvez seja um momento de buscar ajuda psicológica. Enfim, fiz um geralzão aí nessa conversa, mas o que é que eu gostaria de validar e de salientar aqui? É que psicoterapia é algo muito mais simples do que muitas pessoas imaginam, no sentido de que não é coisa para louco, não é coisa para quem está extremamente adoecido, é coisa de quem gostaria de se autoconhecer, de melhorar sua qualidade de vida e de, né, fazer reflexões aí sobre o que pode se fazer diferente e melhorar na sua rotina para ter uma vida mais saudável.